Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Luana e sou aluna do 4º ano do curso de Formação de Docentes do Colégio Paysandu. Já estive com vocês, nós já tivemos uma aulinha juntos, duas na verdade, uma sobre biografia e a outra falando um pouco da história do Brasil. Hoje eu tô aqui para a gente dar continuidade à nossa aula sobre a história do Brasil, do componente curricular de história. E eu tô aqui para explicar para vocês um pouquinho das nossas atividades e como que vocês deverão realizá-las, certo? Fazendo uma retomada, então eu contei para vocês um pouquinho da história do Brasil. Como eu disse no vídeo anterior, um pouquinho, porque a história do Brasil é muito cheia de detalhes, certo? Então eu dei uma pincelada nela ao longo dos anos para que a gente pudesse entender um pouquinho, certo? Eu comecei falando do que a gente chama de período pré-cabralino. O que seria esse período pré-cabralino mesmo? Quem lembra aí? Isso mesmo, você que pensou aí no período que antecede a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, isso mesmo, esse é o período pré-cabralino. Então, lá nas atividades de vocês vão ter que ler um texto, ler, interpretar, ler com atenção, porque terão que responder algumas perguntinhas. Esse texto fala justamente sobre isso, sobre esse período pré-cabralino. Então, vocês vão ter que ler o texto, interpretá-lo com atenção, fazer as atividades, que está tudo lá de acordo com o texto, e depois realizar um complete também, de acordo com o texto, certo? Depois, então, de ver tudo isso sobre os povos nômades, povos sedentários, fazer essa reflexão, nós vamos partir para o período da história do Brasil, que é o período Depois, então, de ter visto um pouquinho sobre os povos nômades e os povos sedentários, feito algumas atividades, nós vamos dar continuidade, então, à nossa história do Brasil e vamos falar agora um pouquinho sobre o período de pré-colonização. O que foi esse período de pré-colonização? Lá vocês vão ter um texto certinho, detalhado, contando exatamente o que foi esse período de pré-colonização. No vídeo contando a história do Brasil, eu também contei um pouquinho para vocês o que foi, então vocês já têm uma ideia aí. Mas retomando, o Brasil, né, o Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500. De 1500 até 1530, o Brasil não foi explorado. Ou seja, os portugueses não chegaram de imediato aqui e já começaram a retirar recursos e matéria-prima, enfim, não. Esse processo demorou 30 anos. E o período pré-colonização é esse período entre a descoberta do Brasil e o início da colonização, certo? Esse período é conhecido, característico, né? Então, pela vinda dos portugueses ao Brasil para observar. Eles passaram, então, a observar os indígenas, porque como eu já disse, né, no vídeo anterior, era um conflito de cultura muito grande, eles vinham para observar, para ver o estilo de vida, como que os indígenas viviam aqui e tudo mais. Então, lá tem para vocês certinho que foi esse período pré-colonização, certo? De 1500 até 1530, né? E lá tem algumas atividadezinhas também bem simples para vocês fazerem, certo? Então, após esse período de pré-colonização, esse período pré-colonial, a partir de 1530 iniciou o processo de colonização do Brasil. Lá também tem um textinho dizendo para vocês exatamente o que foi esse período. Nesse período, então, o Brasil começou a ser explorado, certo? Os seus recursos e matérias-primas. Quando o português veio para cá, né? Ele viu que o Brasil era muito rico em diversidade, em recursos minerais. Então, eles acabaram querendo explorar isso, né, para ganhar dinheiro, lucro, vender, enfim. A primeira matéria-prima
explorada aqui do Brasil, retirada aqui do Brasil, foi o pau-brasil, que era uma madeira típica daqui, por isso que o nosso país tem esse nome, né, Brasil, justamente por causa do pau-brasil. Esse período de colonização, ele passou por alguns ciclos, certo? Então, ora os portugueses exploravam o pau-brasil, ora exploravam outra coisa, e eles iam fazendo intercalando, certo? Depois, então, de ler o texto sobre o período colonial, vocês terão que responder algumas questões também de interpretação. Nós ainda veremos, então, um pouquinho falar sobre a expansão marítima, o que foi. Lá na atividade de vocês vai ter um mapinha mental, direcionando para algumas causas, o que foi e o que é essa expansão marítima. Basicamente, quando o Brasil foi descoberto, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, eu uso esse aspas entre descoberto, porque eu já contei para vocês que o Pedro Álvares Cabral não foi o primeiro a chegar no Brasil, né? Antes dele vir, já tinha gente morando aqui, por isso que eu faço essa aspas, tá? Mas voltando, nesse período, muitos continentes, muitos lugares estavam sendo descobertos. Por quê? A expansão marítima, então, foi um marco na história, né? Porque eles começaram, então, através das caravelas, dos barcos, expansão marítima pelo mar, né? Expandir o seu território, como já diz, expansão marítima, né? Então, eles saíram pelo mar, navegando, procurando terras para ocupar, digamos assim, né? Para se tornar donos. Porque se eles descobrissem um lugar que não tivessem pessoas lá, eles seriam os donos. Então, nesse período, muitos lugares foram descobertos, né? E por que eles faziam isso? Justamente para buscar matéria-prima, especiarias, enfim, para que eles pudessem dominar e enriquecer, né? Nós vamos ouvir falar então um pouquinho ainda sobre a colonização do Paraná, que eu expliquei para vocês também lá naquele vídeo sobre a história do Brasil, né? Que além dos indígenas aqui no Paraná, tiveram outros imigrantes de outros países, portugueses, alemães, espanhóis, japoneses, enfim, vários, que acabaram indo colonizando o nosso país também, né? Mas o nosso estado, o Paraná, até formar, então, esse nosso estado com várias culturas diferentes e tudo mais. Então, lá vocês vão ter que fazer uma atividade sobre isso também. E para finalizar tudo que a gente viu, eu propus que vocês fizessem uma atividade de reflexão para que vocês se imaginassem no lugar dos indígenas, como se vocês vivessem no Brasil na época de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil. Qual seria a reação de vocês? Como que vocês iam se comportar? Como que vocês iam lidar com essa chegada, certo? Tentem imaginar assim, nós vivendo hoje, de repente chega um pessoal assim com uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Como que a gente ia se comportar? Como que seria, né? Essa nossa reação. Então foi isso a nossa aula sobre a história do Brasil e eu espero que vocês tenham gostado.